Salve, rapaziada! Tamo na área e que vitória foi hoje! Hoje foi de goleada de novo, foi sobre a sensação do campeonato. O Internacional de Santa Maria venceu e convenceu. Quer saber como é que foi? E hoje é especial. Hoje tem resumão, hoje tem a palavra do presidente, hoje tem a coletiva do professor Daniel Franco e muito mais. Vem saber todo o resumão da grande vitória do Internacional aqui com a gente. Mais uma vitória em casa, daquele jeito. Hoje a gente precisa fazer alguns destaques. A gente, quando precisa, critica, fala realmente o que a gente não gostou durante a partida, mas hoje foi uma partida sensacional do Internacional de Santa Maria. O professor Daniel Franco encontrou um time, e eu diria mais, ele tem um grupo, e ele tem um grupo na mão. O grupo do Internacional de Santa Maria, eu não tive esse trabalho, eu posso até fazer isso durante a semana, para o próximo jogo, mas eu posso estar enganado. Mas fora os goleiros, eu acho que só o Hugo, zagueiro, ainda não entrou em campo, né? Talvez seja até por algum problema de lesão. Isso que eu não tenho certeza se ele não jogou lá em Pelotas. Ou seja, o professor já usou todo o elenco. O Internacional de Santa Maria hoje dispõe de todas as posições com um substituto de qualidade, nas laterais, na zaga, no ataque. Ou seja, temos um elenco, temos um plantel. E além disso, outros meninos da base que têm, né, complementado com muita qualidade, né, a nossa equipe. Então, assim, hoje foi aquela vitória para lavar a alma. O time teve muito bem, um time compacto, um time que soube sofrer quando teve a pressão do adversário, um time que tem, né, muita entrega, tem muita raça, mas principalmente tem muita qualidade. A gente percebeu que o campo molhado, o campo duro, o campo, né, muito encharcado, né, não foi um problema. Mesmo com as condições desse tipo do campo, continuou o Inter tocando a bola, continuou o Inter entrando com triangulações, continuou o Inter mantendo a calma até construir o placar, que foi um placar maravilhoso. O Internacional de Santa Maria assume a liderança e lá no final do vídeo, fica com a gente até lá, né, a gente vai falar um pouco mais da tabela e da classificação. A própria condição do jogo hoje, o time que iniciou, Copete, Misael, Rodrigo, Tairone e Alan Baldi, Alan Christian, David Cunha, Charles, Jarro, Michel, né? E quem é que está faltando ali no meio? E o Lusa. Foi um time que me parece que é um time, né, muito bom para essa divisão de acesso. Mas mesmo assim, quando precisou sacar o Charles, entrou o G. Roberto. Né? Se precisar, né, sacar outros jogadores, entra do banco um Cadinho, que é a guria da nossa base, mas que tem entrado muito bem, ou entrou o Jean Pablo, né? Ou seja, o Internacional de Santa Maria está com um elenco extremamente qualificado. E o professor Daniel Franco tem dado, né, todas as condições, né, assim, para todas as demonstrações, melhor dizendo, de que tem esse grupo na mão, de que quer fazer o Internacional chegar na elite. E que nós vamos ter que ter paciência, porque é difícil, é extremamente difícil a competição. Né? É uma competição que hoje, por exemplo, está todo embolado o nosso grupo e que vai ser ali no saldo de gols, vai ser extremamente complicado esse acesso. Mas é extremamente importante essa vitória que o Inter conquistou hoje, dá moral, né? Eleva a moral do grupo, impõe respeito aos adversários, mostra a força do nosso campo, mostra a força da nossa casa, e é dessa forma que nós vamos conseguir o acesso. No final a gente vai fazer mais um comentáriozinho aí sobre a entrevista coletiva do professor Daniel Franco, das homenagens aí, né, feitas ao Jarro, escolhido como melhor jogador, e da minha opinião também, né, acho que o Rafael Copete merecia esse destaque, mas o Jarro, por ter feito um gol, por ter passado por tudo que passou, também merece esse destaque. Então vamos junto aqui nos melhores momentos dessa partida de Internacional Santa Maria 3, Monson 0. Vamos junto! Então, o jogo se desenvolveu de forma muito equilibrada, foi um jogo de muita qualidade. Esse está vendo a primeira chance do Internacional Santa Maria, né? O Jarro tentou a cabeçada ainda logo no início do jogo. Aos 11 minutos o Monson já rondava a área do Internacional, já mostrando boa qualidade nas triangulações, chegando junto.
que a gente viu no primeiro tempo foi um grande jogo de equipes muito equilibradas, de equipes com muita qualidade. Aí mais um escanteio para o Internacional de Santa Maria, Misael na cobrança. E escanteios e bolas alçadas para áreas foram, né, a tônica de parte do jogo. Aí mais um lance que não resultou muito perigo. Aos 16 minutos o Internacional chega com o Jarro de forma mais contundente, mas o goleiro do Monson acabou impedindo o primeiro gol do Internacional. Aos 19 minutos, quase 20, o Monson chega de escanteio, mas na bola que sobra na intermediária, um tiro perigosíssimo. O Rafael Copete faz uma grande defesa, uma defesaça. Na sequência, outra bola alçada para a área, perigosa, campo embarrado, grama molhada, um monte de gente ali na frente, zagueiros, atacantes, mas o Rafael Copete, né, dá uma segurança fantástica na nossa defesa. É um goleiro assim que faz jus, né, ao arco do Nacional Santa Maria, grandes nomes como Vlamir, Goico, e tantos outros aí que defenderam a meta do Internacional, né, até o saudoso Nilson. Mas enfim, o jogo continuava extremamente equilibrado, Inter estocando de um lado, Monson respondendo de outro, aí um chute, né, de longa distância. Segundo os jogadores, o professor Daniel Franco, né, recomendava o chute de longe por causa das condições do campo. Aí uma jogada que trouxe a preocupação, né, a gente vê ali o fogo amigo da batida na cabeça do Charles. Ele fica ali um tempo no gramado, vai ser atendido, né, e a gente vai ver que ele não vai ter condições depois de retornar, né? Ele fica aí esse momento aí caído, mas mais ali na frente a gente vai ver que há uma tentativa de retorno ao jogo e não há condições para que o jogador retorne. Então o Internacional já tem que fazer, né, lançar a mão da sua primeira substituição, que é a saída do Charles, que vinha bem na partida. O Charles estava bem na partida, estava compactando bem o meio de campo ali, com Alan Christian, com David Cunha, né, tava muito bem compacto, meio Jarro e Jean-Michel, Jarro e Michel, né, bem, né, lá na frente, mas com uma segurança muito boa ali do meio de campo nacional. Mas o Charles nesse momento então vai ter que sair, essa pancada na cabeça aí vai fazer com que o volante, né, tenha que sair. Na verdade o Charles é mais um meio atacante do que um volante. E aí então entra o Jean Roberto, camisa número 10, o clássico 10. O nosso grande dilema é ter só o Jean Roberto como camisa 10, mas é um grande camisa 10 sem dúvida nenhuma. Aí uma jogada mais dura, uma dividida ali com o David Cunha, o jogador do Monson, né? E aí veio aquele bolinho, a turma do deixa disso, você não é homem, gospe aqui, mas nada demais, não aconteceu nada demais. O jogo já se encaminhava para o final do primeiro tempo, né? De um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, né? Com chances. Eu sempre digo que o Internacional Santa Maria, ele tem um bom domínio, toca a bola, mas muitas vezes não machuca o adversário. Nesse jogo já foi um pouco diferente, por mais que o primeiro tempo tenha ficado 0-0, o Internacional Santa Maria chegou, né, em alguns momentos aí uma chance ali do Tairone, a gente viu outra chance lá do Jarro, ou seja, foi um primeiro tempo que o Internacional chegou com qualidade. No segundo tempo parecia que o Monson vinha melhor, porque o Internacional Santa Maria foi muito melhor no primeiro tempo, como vocês viram aí, mas já logo, né, no início do jogo, já logo aí aos 4 minutos, o Jean Roberto vai jogar a bola na área, todo mundo passa por ela, mas não passa pelo Alan Christian. Alan Christian, camisa 16, essa camisa, esse número é um número mágico, e o Alan Christian vai lá e faz o primeiro gol do Internacional, volante Alan Christian, né? Um gol que dá um alívio da torcida,
que vai, de alguma forma, encaminhar uma nova... Na verdade, foi o zagueiro que tocou ele para trás, e o Alan Christian chega para carimbar e fazer o primeiro gol dele com a camisa do Internacional e o primeiro gol do Internacional, né, no jogo. Bom, depois do gol, o Monzon veio para cima. O Monzon veio para cima e parecia que ia ser aquele jogo do Inter se defendendo, né, e o Monzon querendo, né, buscar o empate a qualquer custo. Aí a gente vê uma defesa, mais uma, né, importantíssima do Rafael Copete. Aí o lance polêmico da partida, né, o escanteio que o juiz deu para o Monzon, eles cobram rapidamente e o gol sai de uma maneira até meio bizonha, né, porque a zaga não se movimenta, a zaga fica meio que parada, só que logo em seguida, né, a assistente vai chamar o árbitro. Nisso já os jogadores do Monzon já cercavam o assistente, mas o que se observou claramente, e por isso que os jogadores do Internacional estavam, né, relativamente parados, é que a bola não estava no lugar para cobrar. Olha lá, a gente parou, congelou o quadro aí para vocês verem. Olha, ele vai bater na bola depois. A bola está fora do quarto de círculo do canto e, consequentemente, não podia ter sido cobrada, né? Mas eles cobraram e o jogo seguiu. O juiz anulou o jogo para sorte do Internacional e o Internacional, então, foi para cima do Monzon, tentando resolver o jogo. Aí um ataque perigoso chegando e o Jarro, mais uma vez, sendo presente. Já foi o nome do jogo, sem dúvida nenhuma, né? Ele teve uma grande participação. O Monzon levava perigo, aí mais uma das jogadas que o Monzon levou perigo à nossa defesa. A nossa defesa teve muito bem, né? Tivemos apenas assim, aí o Rodrigo, né, fazendo uma grande intervenção. Depois a gente vai ver que ele teve um erro ainda quando estava 1-0, mais uma jogada do Jarro ali. Mas a nossa defesa teve muito bem, né, durante a partida. Substituições do treinador, fora aquela, né, pelo Jean Roberto, que foi necessária, mas as outras. Aí um chute do Misael, né, mais uma chance de gol aí para o Internacional de Santa Maria, aos 22h30. O Monzon parecia que ia com tudo para buscar o empate aos 30 minutos já do segundo tempo. A preocupação, né, uma boa jogada aí do atacante do Monzon, mais uma defesa do Rafael Copete, que, assim, se não fosse por todo o simbolismo do Jarro, pelo gol que ele fez, sem dúvida nenhuma ele podia dividir o prêmio de melhor jogador, né, Jarro e Rafael Copete. Mas como foi 3-0 o jogo, né, vamos dar esse destaque aí para nossa artilharia e vamos deixar para destacar o Rafael Copete quando realmente, né, aí um cruzamento para a área, a bola vai sobrar no Jarro e o Jarro então faz o gol que daria alívio, né, para a torcida, a pressão do Monzon, e também, né, de alguma forma faria uma redenção a esse jogador, né, que tanto sofreu aí nos últimos meses, né, vítimas de acusação da participação, né, enquanto jogava no Pelotas em entrega de resultados, em manipulação de resultados. E o Internacional de Santa Maria acreditou no Jarro, e a gente vai falar depois disso no final, né, mas acreditou no Jarro, esperou o Jarro cumprir e provar essa inocência. E então aí uma chance com o Michel, quase o terceiro gol com o Michel, nosso centroavante. Mas eu falava do Jarro, né, e valeu muito a pena, né, parabéns ao presidente Pedro de la Páscoa aí, a todos que acreditaram no Jarro, porque é um grande jogador e vai ajudar muito a nossa equipe agora, né, com muita fome. Aí a pintura do jogo, a cereja do bolo, Jean Roberto, que golaço, Jean Roberto, tá de brincadeira, né, Jean Roberto? Ah, fala sério, que golaço foi esse, né? Lá da intermediária, com categoria, olha só a pintura, viu o goleiro adiantado e jogou por cima dele, uma pintura, um espetáculo de gol, né? 3-0 e daria números finais. Aí ele tira a camisa, faz uma homenagem ao Chiquinho, que foi quem trouxe o Jean Roberto, né? Disse que era para dar a camisa 10 para ele, nosso, né, diretor de futebol, e estava com toda a razão. Aí o jogo vai para o seu final, se encerra e temos números finais: 3 para o Internacional de Santa Maria, 0 para o Monzon de Porto Alegre. Uma grande exibição do Internacional de Santa Maria, né? E para você que ficou até agora, até o final aí, né, desses melhores momentos, não esquece, deixa, né, o teu like nesse vídeo se tu gostou, te inscreve no canal, é importante para mais gente, né, conhecer o conteúdo que a gente está produzindo, conhecer mais sobre o Internacional, mais sobre a divisão de acesso, e deixa teu comentário se tu concorda com a gente, se não concorda,
deixa aí embaixo aí do vídeo. Então você viu aí os melhores momentos. Vamos acompanhar aí na saída dos jogadores de campo a entrevista do repórter Gilson lá da Rádio CDN, que vai chegar junto no Jarro para falar com ele sobre a atuação destacada que ele teve, o fato dele ter sido escolhido o melhor em campo. Para nós aqui do Paixão Alvirrubra também foi, né, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador, apesar de a gente destacar também a atuação do Rafael Copete, mas pelo gol e por tudo que o Jarro passou, né, teve envolvido aí com um processo de, né, manipulação de resultado em apostas e tal. Então, né, o Internacional Santa Maria confiou no jogador, esperou passar toda a questão legal e tá aí ele dando resultado em campo. Então, confere aí o que falou o Jarro e também o presidente, que foi quem acolheu e, né, amparou o jogador durante esse período, apesar das várias críticas que recebeu. Presidente, parabéns! Jarro, antes de ter perguntado uma questão extra-campo, pergunta do jogo, a atuação, foi escolhido um dos melhores em campo e marcou o gol, né? Que para o atacante é sempre importante. Qual é a tua sensação agora, pós-jogo? Cara, muito feliz, poder dar a volta por cima, poder, graças a Deus, depois ficar esclarecido, voltar a jogar, ter uma oportunidade como titular, fazer gol, poder ajudar a equipe. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, tem que pegar mais ritmo de jogo, mas muito feliz por tudo que vai acontecendo. E queria dedicar esse gol aí para minha esposa que está grávida. Então, um beijo, Chayane, tudo de bom e muito obrigado por tudo. Tiveste um problema fora dos gramados, o Interessem te abraçou, esperou o tempo necessário e aí um ano depois tu dá a volta por cima, marca um gol. Quem foram aqueles que tu considera importantes nesse momento? Eu não me refiro mais à família, me refiro no Interessem, aqueles que o time não te abandonou e tu tá, aos poucos, pelo menos hoje, tá conseguindo voltar a dar a resposta em campo, que é o que interessa. Sim, como eu falei, né, eu sempre agradeci o Inter por tudo que eles fizeram por mim. O próprio presidente Pedro ali, né, que foi o cara que me abraçou desde o início, que aconteceu tudo isso. Então agradecer ele, eu sempre falei que, por mais que esteja aqui, eu sempre ia honrar a camiseta do Inter. Então muito feliz, eu sei que tem muito a melhorar ainda e a gente vai dar a volta por cima de tudo. E se Deus quiser, vamos conquistar ainda o acesso aí, que é tão sonhado pelo torcedor alvirrubro. Parabéns, valeu. Obrigado. Claro, eu conheço o Jarro, a pessoa que ele é, a família dele, enfim, então a gente ficou muito chateado com aquela situação, a gente sabia que tinha um longo processo pela frente, né? Acreditar no jogador é muito difícil, eu fui muito xingado e, né, enfim, ouvi muita coisa por causa disso, né? Mas sabia que no momento certo ele ia nos ajudar, comprovar a inocência dele, que foi feito, né? E tá aí o Jarro aí dando esse show que ele deu hoje, vai nos ajudar muito no acesso. Bom, e agora então vamos com a entrevista do professor Daniel Franco, entrevista coletiva do pós-jogo. Vamos ver o que ele disse. Inter de Santa Maria em casa. A última vitória do Inter de Santa Maria em casa foi no dia 18 de junho, inclusive para o Santa Cruz, liderado pelo senhor, de virada. Vai completar dia 18 de junho, um ano sem perder em casa. Eu imagino que isso indique o quanto a torcida é importante para o desempenho do Internacional. Mas eu quero ouvir do senhor qual que é o peso dessa marca. Não tenha dúvida que o nosso torcedor é importante, né? No decorrer da semana, os colegas faziam as perguntas e a gente falava da importância do nosso torcedor. Fico feliz que até mesmo com esse tempo, com chuva, a gente viu que as cadeiras aqui lotaram, os pavilhões lotaram e o torcedor incentivou, empurrou. Mas mais uma vez, né? O grupo está de parabéns. Eu acho que o grupo mostrou mais uma vez que está dentro da competição, que entendeu que tem horas que a gente tem que jogar, e a gente jogou mesmo com gramado assim, um campo pesado, mas a hora de marcar, a hora de competir, a gente competiu. Então o grupo está de parabéns e também feliz por estar com esses tabus aí, né? Essas marcas aí, que é sempre importante para o clube, para a nossa história, para a nossa carreira. Então, feliz demais por esse momento. Em termos anímicos, dá para considerar, quem sabe, essa vitória aí, o que faltava para agora embalar na competição? Eu acho que não só essa, né? A gente já fez um jogo desse nível lá em Porto Alegre, né? Teve outros fatores no decorrer do jogo que levou naquele resultado, né? Mas o importante é que as coisas vêm acontecendo positivamente, o grupo está entendendo, o grupo está evoluindo. E eu falava em alguns momentos do primeiro turno que a equipe ainda estava em evolução, né? A gente teve a parada por causa das enchentes, o entendimento de todas as nossas formações. Cada atleta que entra sabe muito bem como vai jogar, como tem que se posicionar em campo, né? A estratégia tem dado certo e a gente espera seguir nessa batida aí, porque a competição segue e ela está muito difícil, está muito dura e nós precisamos manter o nosso ritmo. Professor Daniel Franco, parabéns pela vitória hoje, importante, diante do até então líder Monson, né? Agora virou, Inter de Santa Maria líder.
A importância de ter um grupo recheado. Sem o Wilson Júnior entrou o Jarro, fez uma partida excepcional. Gia Roberto entrou no lugar do Charles, também uma partida muito boa. O Misael no lugar do Evangelista também, hoje com assistência para gol. A importância, né, de ter um grupo recheado na divisão de acesso, professor. Sem dúvida. Por isso que eu falo que o mérito é todo do grupo, não só quem está jogando, né? E o grupo entendeu perfeitamente isso. Não é quem está jogando, lógico que é importante quem está jogando, mas quem está ali pronto para entrar e para suprir alguma deficiência ou alguma ausência de algum colega, entrar com a mesma pegada e também no dia a dia de trabalho. Então, o grupo comprou a ideia, como a gente diz, né? E todos torcem um pelo outro. Eu acho que, e eu falo para os atletas, dificilmente a gente consegue construir isso dentro de um grupo, né? Um grupo onde tem, e é normal a disputa por posição, a disputa por, né, quem joga e quem não joga, porque o atleta tem isso e é natural dele, e que bom que tenha isso, mas existe um respeito, existe um querer mais do que a sua vaidade. O nosso grupo não tem vaidade, o nosso grupo é um grupo que está aqui para trabalhar e buscar o nosso objetivo principal, e a gente sabe que é muito difícil. Hoje demos um passinho muito importante, né? Mas a competição segue, ela tem muita coisa para acontecer ainda. Professor, a gente ainda não consegue ler mentes, mas eu imagino que na cabeça do Jarro deve ter passado um filme, né? A gente sabe muito bem tudo que ele passou nesse ano passado, ainda no começo desse ano. Acredito que, hoje, né, começou titular pela primeira vez na temporada. Acredito que esse momento do gol dele, ainda mais em casa, na chuva, tenha sido esperado por todo o grupo, né? Sem dúvida, e ele está de parabéns. O Jarro foi um cara muito resiliente nesse período todo, né? Ele teve essa punição, ele se manteve com a cabeça boa. Quando da apresentação dele no clube, ele veio com a cabeça boa, nunca deixou de trabalhar e de treinar, sabia que o momento dele ia acontecer, e ele trabalhou, ele se preparou, ele começou a ter um entendimento maior do contexto do jogo, daquilo que a gente pede, e hoje ele foi perfeito na fase ofensiva, na fase defensiva, e esse gol é por tudo que ele passou. Acho que realmente saiu um peso dele, o grupo está muito feliz por ele, e também não podemos deixar de falar do clube, né? A diretoria do clube que deu toda a assistência para o Jarro, deu um suporte extraordinário para ele, então isso é louvável. Tentar que o Daniel explique o que é teoricamente inexplicável. Gramado seco, em outras oportunidades a gente não viu tanta troca de passes, tão boa atuação. E hoje, chuva, gramado pesado, tabelinha na entrada da área, algumas belas jogadas que contribuíram para a vitória. Foi uma coincidência? Foi de repente uma concentração maior até pelas condições do gramado? Consegue me explicar, Daniel? Eu acho que a gente tem que colocar tudo na conta dos atletas, né? Pelo entendimento, pela compreensão deles do jogo, por eles serem também um grupo que está sempre disposto a dar um pouco mais. Tem vezes na semana que a gente tem que tirar o pé porque eles querem treinar mais ainda. Então a gente tem um controle muito grande sobre a condição física dos atletas, né? Isso é trabalho, isso é o dia a dia, né? E o jogo ele se mostrou numa situação que daqui um pouquinho era favorável para nós ter uma circulação de bola. Nós fizemos ligação direta, como a gente tinha que fazer, estava 0-0, ligação direta, fomos consistentes defensivamente quando a gente fez 1-0, fizemos 2, continuamos consistentes, houve mudanças e pela primeira vez eu usei 3 zagueiros, né? O Monson estava fazendo muita ligação direta, né? Estava espalhando 5, 6 atletas na nossa primeira linha, precisava de mais um cara, e a gente tem o Jean com uma estatura invejável, né? E do Jean Pablo. E nos ajudou também a abrir mão quando a gente fez o 2-0 da nossa referência. O Michel é um cara que ele se entrega demais em campo, né? Dele e do Jarro abrir mão para a gente ter o Cadinho com gás novo, o Jean para entrar na área, o Leilon entrou muito bem por dentro para a gente fechar de novo o meio de campo, né? E aí as trocas foram acontecer. O Jean no primeiro tempo que entrou ainda no lugar do Charles, e aí o Lusa voltou para a beirada e foi um cara também incansável. Então isso é quando o grupo está entregue, o grupo sabe que tem que entregar o máximo, porque a competição não exige nada menos do que o máximo. Bom, como vocês viram aí, né, o professor Daniel Franco está com o grupo na mão, está com o grupo, né, muito controlado, tem as peças à sua disposição, elogiou a diretoria por ter dado as peças que ele precisa, né, para ter um bom desempenho, para a equipe ter um bom desempenho, e ele tem usado muito, tem rodado o elenco,
né? Eu falei no início desse vídeo, já usou praticamente todo o elenco, tirando os meninos da base, o resto, praticamente todos os jogadores já tiveram em campo, né? Estão rodando. Então isso é extremamente importante. É um treinador que sabe usar suas peças, ele ganha o grupo com isso, mostra que não são 11 titulares, que tem um grupo, né? E isso faz com que os caras comam grama, com que hoje foi na raça, foi na entrega, mas foi na qualidade também. Com o campo encharcado, com o campo ruim, como já tinha sido com o futebol com vida, a equipe conseguiu tocar a bola, conseguiu impor a sua qualidade e isso foi visível. Então, o professor Ariel Franco, parabéns, né? Vamos em frente. Eu era um que estava com o pé atrás, mas é aquilo que eu disse, quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que reconhecer, a gente admite. O trabalho está numa crescente e isso é que faz, né, plantéis e grupos vencedores. Então, vamos em frente. Professor, né, destaca aí a entrega dos jogadores, acredita os jogadores, os resultados, né, valoriza o trabalho da diretoria. Então é assim um cara, né, comprometido, um cara que sabe que, né, é preciso valorizar o trabalho de todos no dia a dia. Beleza? Vamos ver então como é que ficou a tabela aí, né, para os jogos finais, para os jogos da rodada. Como ficou a rodada? Como ficou a rodada do final de semana? Vamos conferir aí então. No grupo A, estão acompanhando comigo, no grupo A, o Glória continuou na liderança mesmo não tendo jogado, teve o seu jogo adiado, né? O Glória e Esportivo, né, foi adiado, não houve o jogo, Esportivo e Glória, na verdade, o jogo seria na Montanha dos Vinhedos, foi adiado. E o Veranópolis perdeu em casa para o Brasil de Farroupilha, saiu perdendo, empatou e depois o Brasil chegou à vitória nos acréscimos. Gaúcho e Passo Fundo, Gaúcho depois de aplicar aquela goleada sonora na Arena Cruzeiro, lá em Cachoeirinha, não conseguiu sair do empate em casa. E o União Frederiquense também empatou com o Passo Fundo. No grupo A, eu vejo Glória e Passo Fundo muito destacados, né, praticamente classificados, se não acontecer nada, né, de muito sério. E aqui todos os outros, com exceção do Cruzeiro, brigando pelas outras duas vagas. Devem bolar bastante, olha aí, Gaúcho com 9, Frederiquense com 9, Brasil de Farroupilha com 9, Esportivo com 10, e o Veranópolis com essa derrota ficou um pouco para trás. E olha só o nosso grupo, olha só que coisa linda, em primeiro lugar, o Internacional de Santa Maria, que com a vitória de 3-0 sobre o Munsum, assumiu a liderança aqui, ó, nos gols pró. Tem 13 gols, né, mais que Pelotas, igual ao Munsum, mas tem melhor saldo que o Munsum, né, mesmo tendo o mesmo saldo do Pelotas. Então provavelmente esses três aqui devem brigar pela primeira colocação, né? Internacional de Santa Maria, Pelotas e Munsum vão brigar, né, de foice por essa primeira colocação, mas os outros que vêm atrás também vêm com muita, né, com muita expectativa. Bagé com 13, Aimoré com 11, Lajadense com 11, podem também embolar ainda mais o grupo. No meio de semana nós temos rodada, o Internacional de Santa Maria vai a São Gabriel enfrentar o São Gabriel, né? E os outros jogos vão ser Futebol com Vida e Grêmio Bagé em Viamão, no CT do Futebol com Vida, em Lajeado, na Arena Alve Azul, Lajadense e Pelotas, São Gabriel e Inter de Santa Maria no Silvio Correia, e no Sesc da Protásio, lá em Porto Alegre, em Munsum e Aimoré. Depois, né, temos outra rodada no final de semana, o Internacional de Santa Maria vai receber o Lajadense, e na outra quarta-feira, sem ser agora, na semana que vem, o Aimoré, então, fecha os jogos adiados aí, enfrentando novamente o Munsum. Então, né, muita emoção pela frente, muita emoção ainda na divisão de acesso, e olha que a gente ainda nem chegou nos mata-matas. É isso, divisão de acesso é isso, é para quem tem nervos de aço, é para quem está com a emoção, né, controlada. Então vamos ver o que acontece aí nas próximas rodadas, mas por enquanto o nosso Internacional está na liderança, está no primeiro lugar e vamos lutar para que continue assim. Valeu? Veio até aqui, aguentou o vídeo até aqui porque gostou. Então se gostou, se inscreve no canal, deixa teu like, isso ajuda muito, né, a outras pessoas também conhecerem o nosso trabalho e poderem ter acesso às coisas do Internacional de Santa Maria e da divisão de acesso. Valeu? Aquele abraço!